Queria, cumprimentando Vossa Excelência e a todos, mais uma vez, lamentar agora aqui da tribuna, que foi tantas vezes usada pelo senador Luiz Henrique, sua ausência definitiva, tendo em vista que sofreu um infarto no final de semana. Ontem nós fizemos uma homenagem, todos, um grupo grande de senadores, presidente do Senado, Renan Calheiros, a presidenta Dilma Rousseff, e eu tive uma missão difícil a cumprir, que foi falar em nome dos colegas senadores, e aqui sei que os senadores de Santa Catarina, certamente Paulo Bauer, que está aqui, senador Dário Berge, vão certamente se referir a essa perda irreparável que o Senado e a vida pública brasileira vive a partir da morte do senador Luiz Henrique. E eu não tenho nem palavras, porque a relação pessoal que a gente construiu, e para mim vai ser difícil me adaptar a essa vida aqui no Senado, na minha casa, sem o senador Luiz Henrique. Aqui, mais uma vez, como fiz aí, presidindo a sessão, meu abraço, meu conforto à família, a dona Ivete, a Márcia, ao Cláudio e a todos os amigos daquele estado que ele amava tanto, Santa Catarina, e do Brasil inteiro que o admirava. Senhor presidente, eu queria dizer, em respeito ao povo do Acre, mais uma vez, que estamos vivendo uma situação muito bem apresentada pelo Jornal Nacional, pelo Bom Dia Brasil de hoje, ambos da Rede Globo, que é a situação insustentável dos imigrantes haitianos no Acre. O governador Tião Viana alertou, tem alertado as autoridades brasileiras, encaminhou uma correspondência ao governo federal pedindo e dizendo que o estado do Acre não tem como assumir ou seguir assumindo a responsabilidade de um abrigo de imigrantes naquele estado. A imprensa internacional tem divulgado fartamente problemas de imigrantes na Europa. A Europa inteira diz não ter condição de lidar com esse tema. Na Ásia, também o mesmo flagelo. E como um estado igual ao do Acre vai seguir assumindo uma responsabilidade, quem está me ouvindo precisa entender, de 2010 para cá, do final do ano de 2010, ou seja, em 4 anos, 2011, 2012, 2013, 2014, passaram pelo Acre 36 mil imigrantes. 36 mil, não são 2, 3 mil, como a imprensa tem divulgado na Europa. 36 mil, a grande maioria haitianos, senegaleses. Todo o acolhimento humanitário tem sido dado, senador Paim. São pobres, negros, que vêm como flagelados, explorados por coiotes, tráfico humano. Mas o Acre chegou no limite, o governador Tião Viana alerta as autoridades. Estive com o ministro da Justiça pessoalmente. Ministro, o governo do Acre não tem nem a prerrogativa constitucional, nem as condições para lidar com um tema que é das Nações Unidas, tem que ser lidado pelo Itamaraty, tem que ser lidado pelo governo federal e não pelo governo do estado do Acre. Então fica aqui, eu quero parabenizar a Rede Globo, parabenizar a TV Acre por fazer uma matéria. Ela simplesmente mostra a realidade. Aquela situação que o secretário de Direitos Humanos, Nilson Mourão, meu primeiro suplente, tem procurado acolher uma pessoa comprometida com os direitos humanos, chegou no limite. É inaceitável e fica aqui esse registro, essa cobrança, e aqui nas minhas mãos a carta do governador Tião Viana, encaminhada ao ministro Aloysio Mercadante no dia 16 de abril e encaminhada para o ministro José Eduardo Cardoso da Justiça no dia 29 de abril, dizendo que não se responsabiliza mais pelo abrigo em Rio Branco, que acolhe imigrantes ilegais que chegam ao Brasil de maneira ilegal e que o governo do estado do Acre tem que gastar milhões por um número enorme de funcionários, assumir uma atribuição que não é sua do ponto de vista constitucional e correr todos os riscos
e críticas por conta de estar fazendo um ato humanitário. Senhor presidente, caros ouvintes, povo do meu estado, esse fim de semana estive em Sena Madureira, tomando um café no mercado de Sena, trabalhando com o prefeito Mano Rufino, sua equipe, me reunindo com vereadores, presidente da Câmara, o Gilberto, estava lá, várias lideranças, estive na casa de um bom amigo, o Duduca, com outros empresários, fui a Mané Urbano, conversei com lideranças, visitei prefeito e vi a situação difícil que tanto Sena e Mané Urbano enfrentam e estou me oferecendo com minha equipe para procurar ajudar e estava acompanhado do coordenador da bancada federal, o deputado Raimundo Angelim. Queria agradecer o carinho de Sena. E lá eu dei uma notícia que trago hoje para a tribuna. Falei com a ministra do Meio Ambiente, falei com a autoridade do governo, a presidenta Dilma está para anunciar talvez a melhor notícia nesse novo século para o sul do Amazonas, para a Amazônia Acreana e de Rondônia, que é a construção da mega ferrovia ligando os dois oceanos, a Intercontinental. A presidenta deve anunciar o acordo assinado entre a China, o Peru e o Brasil, brevemente, e anunciar a concessão da conclusão dessa obra, porque já tem uma parte ligando o Atlântico até Goiás, que já avançou muito. Mas o desafio agora é de Goiás até Lucas do Rio Verde, depois para Vilhena, para Porto Velho, depois Rio Branco, Cruzeiro do Sul, saindo para o Pacífico pelo Boqueirão da Esperança. Alguns devem dizer, mas que ferrovia? É mais uma promessa? Eu penso que não. Eu dei uma entrevista para o jornalista Nelson Leano, para o jornal A Gazeta, antes de ser eleito senador Telmário Mota. Eu sou engenheiro florestal. Na Amazônia e no Brasil, não tem nenhum sentido um país continental como o nosso, ferrovia não ser prioridade. Todos os países continentais do mundo trabalham como ferrovia um prioritário meio de transporte. O Brasil despreza as hidrovias, despreza a ferrovia e fez uma opção insana ao longo desses anos por rodovia. É diferente, senador Dário, num estado como de Santa Catarina, trabalhar com rodovia, mas mesmo lá é necessário as ferrovias. É diferente no estado do Rio Grande do Sul, mas como ligar um país continental através de rodovia? E as chuvas? E o tipo de solo da Amazônia? Impraticável. O custo de uma rodovia, que tem que ser refeita a cada ano, está aqui, acaba de chegar um senador que é um lutador, senador Valdir Raul, por essa tese. E nós vamos ter o que celebrar, senador. Vossa Excelência que andou esse mundo e o outro atrás dessa ferrovia. Eu vi outro dia o senador Assis aqui falando dos problemas de buraco na 364, numa comissão, mas nós vamos ter o que celebrar breve, que é essa concessão. E aí eu explico, antes de ouvir o colega senador e um dos entusiastas e protagonistas desse tema. Vossa Excelência vai ser lembrado para o resto da vida em Rondônia por ter dedicado os seus mandatos a essa causa. Do mesmo jeito que eu me associo com Vossa Excelência, já conversa muito sobre isso, quero também ser lembrado no Acre por ter ajudado, de alguma maneira, para que isso ocorra. Por que que o Brasil está fazendo esse acordo com a China e com o Peru? Fácil de entender. Hoje, o Brasil, é um dos grandes produtores de alimentos do mundo. Toda a produção de alimentos do Brasil, ela passa pelo Canal do Panamá para ir para a Ásia. Ela sai, passa pelo Rio Amazonas, sai do Mato Grosso, vai para o Pará e segue pelo Canal do Panamá. Quem é que tem influência política, administrativa, mesmo não tendo mais o controle, mas que é responsável por ter feito o Canal do Panamá, que está sendo ampliado agora? Estados Unidos. Grande potência econômica. Os senhores acham que os chineses vão ficar dependendo para comer dos Estados Unidos? De jeito nenhum. Aí tem uma diferença de uma promessa para uma necessidade. A China, que quer e disputa ser uma das maiores potências do mundo, ela quer ficar independente, pelo menos naquilo que é o seu abastecimento do agro, do grão, dos alimentos, independente dos Estados Unidos. Imagine um conflito mundial e os Estados Unidos dizendo, olha, vou fechar o Canal do Panamá. Muda tudo. Muda tudo. Dependência de alimentos. E
E é exatamente por isso que a China está fazendo essa cooperação. O presidente Xi Jinping assinou essa cooperação, o presidente do Peru assinou essa cooperação. Será feita uma licitação e aí é o setor privado entrando com força econômica dos chineses. E quem faz investimento privado, aí não é mais financiamento público brasileiro. Não é uma promessa da presidenta Dilma, ela está apenas criando as condições. Aí vai ter uma empresa privada com condição de fazendo um investimento privado, visando lucro, e certamente o tempo que a gente espera possa estar chegando ao fim, da gente ver uma concessão, um projeto elaborado e uma obra realmente começando a se tornar realidade. Eu estou muito feliz, estou fazendo essa fala. Hoje a Folha de São Paulo fez uma belíssima matéria, né? Eu cumprimento os jornalistas bem informados, a Natuza estava lá e outros, sobre esse anúncio que virá nos próximos dias da presidenta. Eu ouço o senador Waldir Raupp e o senador Telmário para poder concluir minha fala. Nobre senador Jorge Viana, Vossa Excelência, também desde quando governador, vem defendendo esses projetos de integração do Brasil, Peru, Rondônia, Acre, Mato Grosso, com o Peru e, por consequência, aos países asiáticos sobre o Oceano Pacífico. Eu, quando fui governador, peregrinei pelas embaixadas do Japão, da China, já trabalhando nesse sentido. No primeiro momento, a rodovia do Pacífico. Nós conseguimos. Isso faz 20 anos. Agora é real. É real. A rodovia do Pacífico Falta existe só vencer já, a burocracia pavimentada de qualquer lugar do Brasil. Você pode chegar aos portos do Pacífico via asfalto. Eu fiz essa expedição 2 vezes, uma quando governador e outra já agora como senador, visitando e dormindo em acampamentos ainda das construtoras que construíram a rodovia do Pacífico. Hoje é uma realidade toda construída. E agora, mais uma batalha sobre a ferrovia, que também não é um projeto novo. Já há muito tempo a gente vinha discutindo já esse projeto. Eu achava que, num primeiro momento, e Vossa Excelência concordava com isso, que deveriam levar até Porto Velho, até o Porto do Madeira, para depois estender até o Acre e até o Pacífico. Mas as coisas estão tomando uma dimensão devido ao potencial de produção do Brasil, potencial de produção de soja, de produção de milho, de carne, de outros produtos. Já esse projeto está sendo acelerado. Eu achava que eu ia ver essa ferrovia, daqui a 20, talvez nem conseguisse alcançar ela ligando ao Pacífico. E estava trabalhando num primeiro momento para levar do Mato Grosso até Porto Velho, até Rondônia. Mas devido a um projeto estratégico do governo, sobretudo do governo chinês, que é uma locomotiva, né, poderosa, que puxa a economia do mundo e que também tem projetos estratégicos, por ser uma superpotência, e logo, logo será, se não a primeira, mas a segunda potência mundial, já pensa nessa estratégia da ferrovia para não ficar dependendo apenas do Canal do Panamá. Além do valor que pagam cada navio para atravessar, além das filas enormes que tem lá no Canal do Panamá. Geopolítica estratégica. É uma questão geopolítica estratégica do governo chinês. Então, eu acredito que agora a coisa vai acontecer com uma certa velocidade. E eu fico muito feliz, porque para ela chegar no Oceano Pacífico tem que passar por Rondônia. Então, logo, logo, ela vai estar passando por Porto Velho, que é o nosso grande sonho, levar essa ferrovia do Mato Grosso até Porto Velho e, é claro, depois estendendo rapidamente até o Oceano Pacífico. Eu parabenizo Vossa Excelência, devo voltar à tribuna amanhã para fazer um pronunciamento sobre esse mesmo tema, porque daqui para frente nós vamos ajudar a acelerar esse grande projeto para o bem do Brasil e dos nossos estados do Norte. Muito obrigado. Eu que agradeço e Vossa Excelência, de fato, tem feito desse tema uma causa. Senador Telmário, rapidamente, para que eu conclua, e agradecendo a parte do senador Waldir Raupp. Olha, senador, eu como um vizinho mais distante, mas quando você vê fazer que nem o ditado da minha terra, você vê o progresso chegando, você tem que aplaudir. E, sem nenhuma dúvida, esse sonho, né, dessa Acre e varanda aí para o Pacífico, eu, na época, assisti toda essa missão que houve isso, tal. Então, é fundamental. E eu acredito que dali, de Rondônia, ou do Acre, para estender ao Amazonas e também ao estado de Roraima, é só uma vontade política que as coisas encaminhem. Então, não tem nenhuma dúvida que o Brasil se interliga de uma forma essencial, que é através das ferrovias, para que seja o que o Brasil é muito hoje e será sempre o grande celeiro de alimento para o mundo. Nós vamos produzir isso. Hoje nós somos
exportador de matéria-prima, nós temos que sair disso, mas a alimentação ela é crucial. E nós disponibilizamos de muita terra, nós temos uma situação climática extremamente favorável, e a Amazônia pode fazer isso sem agredir a natureza, sem desmatamento, sem absolutamente nada. Eu fico a aplaudir o povo acreano, o rondoniense e os políticos de lá, como Vossa Excelência, como o Halper, o senador Halper, e me somo a essa alegria de Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, também já com um sonho maior de chegar, ser beneficiado com o meu Estado, com essa ferrovia. Obrigado, então, senhor presidente, para concluir. Eu queria, agradecendo-os à parte, dizer que isso não é nenhuma bravata, isso é uma posição muito clara da presidenta Dilma. Eu tinha essa expectativa que no governo dela o Brasil ficasse com um desenho, com obras na área de infraestrutura que pudesse nos criar as condições para o crescimento econômico sustentável. E essa ferrovia, ela é fundamental. Nós não vamos ter mais a destruição das rodovias do Sul e do Sudeste, com o trânsito de milhares, centenas de milhares de caminhões vindo até os portos para trazer uma carga que não pode ser transportada só em caminhões. Nós temos que ter um mecanismo eficiente, adequado, e a ferrovia é esse mecanismo, é esse instrumento, é essa matriz que é a mais adequada para fazer a ligação do Centro-Oeste, a maior região produtora de grãos do mundo, com um porto no Pacífico. Então fica aqui, eu queria, por último, dizer que vou promover brevemente em Rio Branco. Essa é uma maneira de compartilhar com as autoridades locais, com a sociedade. Então, logo seja anunciado pela presidenta Dilma, vou fazer um seminário em Rio Branco, outro em Cruzeiro do Sul, com a equipe do meu gabinete, já vou começar a anunciar, para levar as autoridades e termos um debate em Rio Branco, para que todos tomem conhecimento desse projeto, como ele será, em que tempo será executado, a que custo, os cuidados ambientais, a importância econômica, as mudanças que virão com ele, a ajuda que ele dará na execução a manutenção da própria BR-364 e um seminário em Cruzeiro do Sul. Farei também, ainda esse ano, se Deus quiser, logo após o anúncio pela presidenta Dilma dessa mega concessão. Estou me referindo a essa mega ferrovia ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico, que será mudará o mapa do escoamento da produção e da infraestrutura necessária para que o Brasil siga se consolidando como o maior produtor de alimentos do mundo. Muito obrigado, presidente. E aqui uma extraordinária notícia para o governador Tião Viana, para todo o povo acreano, para prefeitos, para a sociedade acreana, e fica o meu agradecimento, o meu reconhecimento à presidenta Dilma. Obrigado.